Mamãe, por que você tem que trabalhar? Papai, por que você não pode brincar comigo? Por que toda hora você fala que tem que trabalhar? Nesse tempo de pandemia, isolamento social, de home office, tem muita criança fazendo esse tipo de pergunta. É claro que ela também era comum antes da pandemia, mas agora isso talvez tenha ficado mais intenso ainda, que as crianças não estão indo à escola e não conseguem receber a atenção dos pais que elas gostariam. Então elas sempre perguntam: por que vocês têm que trabalhar? E a minha pergunta é: o que vocês dizem? Vocês sabem o que responder? Vocês sabem o que é saudável dizer para a criança? Será que o que você está dizendo é o melhor para o seu filho e para sua filha? Essa é a problemática que eu quero discutir no vídeo de hoje, mas antes disso eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, para vocês se inscreverem no canal. Lembra de apertar lá o sininho para as recomendações sempre chegarem até vocês e vocês saberem dicas como essa, para não ficar preso aos velhos hábitos, repetindo as frases que os nossos pais falavam, que nem sempre são as mais indicadas. Muita gente em relação a esse assunto tem muita convicção, mas a questão aqui é problematizar, é entender as consequências do que a gente faz para não repetir se elas não forem as melhores. Então vamos lá? A maioria das pessoas, quando uma criança pergunta por que você tem que trabalhar, eles respondem: é porque eu preciso para ganhar dinheiro. Alguém tem que trazer dinheiro para essa casa. Eu preciso de dinheiro para colocar comida aqui nessa casa, para a gente poder passear, para a gente poder viajar, para a gente poder comer. Então, eu queria que vocês refletissem sobre essa frase. Eu queria sempre, a minha ideia, eu já falei com vocês, né? Entender a consequência do que você fala. Você percebe que isso pode trazer uma sensação de culpa para a criança? Ela achar que ela é um fardo para aquela casa, para aquele contexto. Puxa, meu pai só está trabalhando para me sustentar, para eu comer, para eu brincar, entendeu? E isso acaba sendo muito pesado naquele contexto ali, dependendo da forma como você fala para a criança. Além de se sentir culpada, a criança também pode associar o trabalho a uma coisa negativa. Ai, que droga, ela só tá trabalhando, que ruim, o meu pai e a minha mãe só estão trabalhando porque eles precisam trazer alguma coisa para mim, porque eles precisam trazer dinheiro para casa para a gente ter as coisas aqui. Então, uma associação ruim com o trabalho, uma sensação de culpa para a criança. Tem uma outra possibilidade que a criança é muito, dependendo da idade, é muito imediatista. Então, se você diz para ela que você precisa, ela fala: mas eu não quero brincar, eu não quero comer, eu nem tô com fome. Então, às vezes, ela não pode, talvez nem entenda porquê da necessidade do trabalho. Então, principalmente para que a criança não faça essa associação negativa do trabalho com a separação da família, com a obrigação, com a necessidade, é que a gente pode pensar em outras abordagens, como, por exemplo, eu durante muito tempo falei para o meu filho o seguinte: a mamãe precisa trabalhar porque eu preciso de dinheiro, mas também porque faz muito bem para minha cabeça. Faz bem porque ele era muito pequenininho e eu achava que era um jeito muito simples de falar para ele. Depois de um tempo, eu comecei a elaborar um pouquinho mais do que só falar que aquilo faz bem para minha cabeça, que desafios são bons, que faz a gente crescer, que faz a gente se sentir bem. Eu comecei a falar para ele que na sociedade é muito bom que todo mundo faça coisas que ajudem os outros, a gente se sentir útil para alguém, para alguma coisa ou para algum contexto. Então eu gosto muito dessa palavra, dessa construção que é a gente se sentir útil. Então você não precisa falar para o seu filho só que você vai trabalhar pelo dinheiro para colocar as coisas na mesa, para trazer comida. Você pode falar também que aquilo faz bem para sua cabeça, que desafios fazem bem para a gente se sentir evoluindo, para a gente ir atrás de mais conhecimentos, mas também você pode dizer que é muito bom para a sociedade a gente ter utilidade. E também para nós mesmos. Então vocês percebem a diferença do peso que isso traz para a frase e da associação que a criança pode fazer dentro da cabeça dela? Às vezes as pessoas me dizem: mas trabalhar é chato mesmo, é bom que a criança saiba desde cedo. Não é bem assim. Vocês sabem que pode ser pesado demais, que a criança, se ela descobrir um propósito legal na vida dela, o trabalho pode ser bom sim, e é saudável que ela pense coisas boas em relação ao trabalho.
Eu, por exemplo, adoro estar aqui dando dicas para vocês e pensando que eu vou conseguir cumprir o meu propósito, que é fazer a próxima geração ser mais inteligente financeiramente do que a gente foi. Então, lembrem-se, vocês podem dar mensagens mais produtivas e mais saudáveis para as crianças. Se vocês tiverem dúvida, não deixem de me avisar, não deixem de me contar, inclusive se isso foi esclarecedor para vocês ou não, para eu continuar nessa linha ou fazer uma linha um pouco diferente. Combinado? Muito obrigada desde já e até a próxima!